ele vai nos ajudar a entender como se deu então essas movimentações, como ele enxerga então esses posicionamentos partidários dos atuais vereadores e também dos secretários aqui de Campina Grande que partem agora para um novo desafio, né? Tentar se elegerem como vereadores aqui na cidade. Arquimedes, eu começo perguntando sobre os atuais secretários. Você acha que só o trabalho que foi efetuado nas secretarias serve para que a população escolha esses nomes, ou a população não observa tanto esses trabalhos e eles precisam de outro tipo outra forma de agir, né, em relação às eleições? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Olha, respondendo a sua pergunta diretamente, é óbvio que ser secretário de uma pasta importante rende notoriedade. É preciso que essa notoriedade seja transformada em votos. E é bom lembrar que nem sempre o eleitor está tão bem informado sobre o que o secretário fez ou deixou de fazer. Se ele realmente foi importante, se tomou decisões importantes beneficiando os seus eleitores. E é óbvio que isso, na hora do eleitor decidir, tem muito mais importância do que ter participado de uma secretaria. Esses 10 auxiliares de Bruno que se desincompatibilizaram, palavra cumprida, na Justiça Eleitoral tem sempre essas palavras cumpridas que precisam de explicação para o eleitor. Desincompatibilização é quando o sujeito ou a sujeita está num cargo de confiança, nomeado pelo prefeito, e ele precisa sair desse cargo para poder se candidatar. Precisa ter um partido político. No Brasil, ninguém pode ser candidato sem um partido político. E até o final de semana, até sábado, os políticos podiam fazer o que nós carinhosamente chamamos, meu amigo Rodrigo e meus caros internautas, de troca-troca. Troca-troca partidário, uma espécie de dança das cadeiras. Imagine uma gigantesca dança das cadeiras. Tem 23 cadeiras no centro da praça, né? A praça, no caso, é a casa de Félix Araújo, e imagine aí milhares de candidatos correndo ao redor dessas cadeiras para conseguir uma vaga. Ser vereador em Campina Grande é mais difícil do que se eleger deputado. Quem me disse isso certa vez foi o atual deputado federal, Romero Rodrigues, que é do Podemos. O Podemos, como você deve ter observado, mostrou que pode. Conseguiu aí 4 nomes, de peso que estão filiados e vão concorrer à reeleição. E aqui eu vou trazer alguns dados interessantes, porque os dados são muito importantes para compreender o processo. Ao contrário de quando se vota para presidente, para governador ou para prefeito, quando se vota para vereador, não é o mais votado que ganha. Interessante isso, né? Não é o mais votado que ganha. A eleição é proporcional. Então, para ganhar, é preciso que os candidatos eles atinjam o quociente eleitoral e o quociente partidário. E é preciso fazer um cálculo. Cada eleição é feito um cálculo para definir o quociente partidário e o quociente eleitoral, de acordo com o número de votos válidos. A gente não sabe quantos votos serão válidos nessa eleição. A gente só vai saber dia 6 de outubro, quando contarem os votos. Então, todos os cálculos que foram feitos até agora são feitos por aproximação. São estatísticas que levam os vereadores a saírem de um partido e irem para outro. Uma conveniência partidária. Repare, os vereadores eles trocam de partido buscando o partido que mais lhe convém e o que estrategicamente pode lhes oferecer as melhores condições partidárias. O Rodrigo trouxe aí como é que está agora a Câmara. Nós estamos vendo aí a casa de Félix Araújo. Eu vou lembrar para vocês aqui
quem foram os vereadores eleitos. E o troca-troca partidário foi bem interessante. O Alexandre do Sindicato, o Aldo Cabral, a Fabiana Gomes e a Ivonete Ludgeri estavam todos no PSD e foram para a União Brasil. O Márcio Melo, o Saulo Germano, o Olímpio Oliveira e a doutora Carmen estão no Podemos. Mas o Saulo Germano e o Olímpio Oliveira, o Saulo Germano foi eleito pelo PSC e o Olímpio Oliveira foi eleito pelo PSL. Interessante que o União Brasil conseguiu reunir os vereadores mais bem votados nas eleições de 2020. O Alexandre teve 3.198 votos, o Aldo Cabral teve 3.059, a Fabiana teve 3.715, a Ivonete Ludgeri teve 3.893 votos. O Marinaldo Cardoso, que é o presidente da casa, ficou no Republicanos. Ele teve 2.793 votos e a expectativa dele é de se reeleger pelo Republicanos com uma votação ainda maior do que essa que ele obteve em 2020. O Renan Maracajá ficou no Republicanos, mas provavelmente não vai ser candidato. Fala-se que quem será o candidato será o pai dele. A Valéria Aragão, ela estava no PTB, por onde obteve 2.858 votos, mas agora está no Republicanos. O Anderson Pila foi eleito pelo Podemos, mas agora está no PSB. Né? A dona Fátima, também eleita pelo Podemos, também no PSB. O Luciano Breno, ele foi eleito pelo Partido Progressista, com 2.321 votos, mas agora está no Avante. Quem também está no Avante é o Ilmar Falcão, que era do DC. O Janduí Ferreira, ele foi eleito pelo PSDB com 2.653 votos, mas foi para o PSC. Ou melhor, ele foi eleito pelo PSC e agora está no PSDB. O Rostam Paraíba ficou no Partido Progressista, ele com 1.295 votos. A Eva Gouveia foi a única que ficou no PSD. Ela foi a mais votada de todos os candidatos, com 4.232 votos. Eva é uma das fundadoras do PSD. O Napoleão Maracajá ficou no PT, a Jo Oliveira ficou no PCdoB, o Saulo Noronha saiu do Solidariedade, foi para o MDB, e o Bruno Faustino, como você disse, ficou no Agir. Então, essas movimentações políticas e também com os dados muito bem apresentados pelo Arquimedes de Castro aqui no nosso programa, eu queria só perguntar sobre o Podemos. A gente viu alguns nomes ali no Podemos, inclusive o nome do doutor Olímpio, do Márcio Melo, que são tradicionalmente vereadores que nesses últimos meses têm se posicionado contra o prefeito Bruno Cunha Lima. E é o partido de Romero Rodrigues. Então, é um forte indício de que pode haver realmente um rompimento entre Romero e Bruno e uma possível candidatura do Romero? Nós já tivemos, nos últimos dias, nos últimos meses, uma série de especulações a respeito da possibilidade do ex-prefeito Romero Rodrigues, que é líder do Podemos na Câmara Federal, se candidatar a prefeito novamente. Seria para um terceiro mandato. Ele que foi eleito por 2 mandatos consecutivos e apoiou o atual prefeito Bruno Cunha Lima. Bruno era do PSD e Romero também era do PSD. Né? E um saiu para a União Brasil, Bruno está no União Brasil, Romero foi para o Podemos, está no Podemos, e existe a possibilidade do Podemos lançá-lo como candidato a prefeito nas eleições deste ano. Eu tenho conversado com políticos, vários políticos, e ninguém sabe dizer com certeza. Ninguém sabe dizer se vai haver um rompimento político histórico com consequências imprevisíveis. Será o ex-prefeito que elegeu o atual prefeito disputando voto a voto a eleição e
As pesquisas mostram, se elas estiverem corretas, podem não estar, uma vantagem, né, para o ex-prefeito Romero. Não sabemos se essa vantagem é real ou apenas um retrato do passado. Afinal de contas, o que nós não temos visto ultimamente é o prefeito Bruno Cunha Lima fazendo campanha eleitoral. Ele ainda não fez nenhum discurso político como pré-candidato, não lançou sua pré-candidatura e eu tenho a impressão de que esse start, né, esse lançamento de pré-candidaturas, é que nós, a partir desse start, é que nós teremos uma visão mais concreta. Ambos, né, Romero e Bruno, estão em partidos fortes, são líderes políticos extremamente bem avaliados, os dois têm muitos seguidores, muito apoio político, os partidos de ambos têm condições de apoiar a candidatura, e se os dois forem para a disputa, vão polarizar completamente a eleição. Caso contrário, é muito provável também que Romero permaneça ao lado de Bruno e Bruno seja eleito com quase que os mesmos aliados e até com a ampliação, porque na eleição passada o MDB de veneziano foi oposição a Bruno e agora faz parte do governo. Hoje, inclusive, o senador veneziano disse em entrevista a Márcio Rangel, na Rádio Arapuã, que é possível que, se Bruno esperar uma decisão de Romero até agosto, é possível que Bruno não seja candidato. Palavras de veneziano hoje pela manhã, no Paraíba Verdade, da Rádio Arapuã, em entrevista a Márcio Rangel, Valderedo Borba e Marcos, que estavam lá. Então, todo mundo tem pressa, veneziano tem pressa, ele acha que Bruno está perdendo tempo em não considerar Romero como adversário. É óbvio que veneziano está botando fogo, né, botando lenha nessa fogueira, ele tem interesse que Romero rompa, inclusive até para ocupar possíveis espaços que Romero talvez ocupe na gestão. Eu não sei exatamente quais seriam esses espaços. O fato é que a política de Campina Grande permanece indefinida por enquanto, mas algumas peças já estão no tabuleiro e agora nós já sabemos como é que o jogo vai ser jogado, meu caro amigo. Arquimedes de Castro, ao vivo aqui no Plantão Campina, contribuindo para a gente entender esse cenário tão caótico ou tão confuso, mas tão interessante de se acompanhar em Campina Grande. Obrigado, viu, Arquimedes, por participar do nosso programa. Desejo a você uma ótima tarde.